Amém? Isaías 61, versículo 9. Nós vamos ler apenas a parte B. Aleluia. Quantos acharam de um amém? Amém. Só a pastora Lúcia, mais 2, 3. Quantos acharam de um amém? Amém. Que diz assim: todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Eu vou ler novamente para que você possa ter a certeza daquilo que você leu. Isaías 61, versículo 9, parte B. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar rapidamente. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, de antemão eu te peço a tua graça, te peço a tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida da tua igreja, Deus. Diante desta palavra, diante desta promessa, Deus, eu te peço que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, Aleluia. para que verdadeiramente nós consigamos entender e compreender, ó Deus, o que de fato é a restituição, em especial na área da família. Que o Senhor, em nome de Jesus, tome a frente, que eu totalmente desapareça. Quem sou eu, ó Deus, para trazer tamanha palavra? Mas eu glorifico o teu santo nome, Deus, e eu te peço, toma a frente, e enquanto eu falar aos ouvidos, que o Senhor fale aos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos sem sombra de dúvidas diante de uma grande promessa, uma promessa a qual o Senhor, Ele fez através do profeta Isaías para o povo de Israel, que ainda estava cativo. Talvez alguns possam não saber, mas o povo de Israel, por um período, ele se corrompeu. O povo de Israel, por um período, ele adulterou. E quando nós falamos sobre adultério a nível nação, nós estamos nos referindo à idolatria. Ou seja, o povo de Israel, eles passaram a idolatrar outros deuses, outras culturas. E isso não agradou em nada o Senhor. Sendo assim, o Senhor permitiu que Nabucodonosor então entrasse em Israel, mais precisamente no reino de Judá, e tomou, devastou por 3 vezes. Nabucodonosor entra e sequestra pessoas, faz pessoas escravos, pega outros, assim como Mesaque, Sadraque, Abidinego, para ajudar na administração, assim como pegou a Daniel. Mas a verdade é que o povo, por uma desobediência, por estarem desalinhados com a vontade de Deus, por estarem corrompidos, eles estavam pagando preço, ou seja, era uma consequência das suas atitudes, né? À toa que Paulo diz que tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então o povo estava colhendo o que eles haviam plantado. Só que aí Deus levanta o profeta Isaías e libera essa promessa, uma promessa condicionada. Quem esteve aqui no domingo passado viu que entendeu um pouco mais sobre o que é a promessa, entendeu que existem as promessas temporais, atemporais, e as promessas condicionadas, as promessas incondicionadas, né? Então essa promessa aqui era uma promessa condicionada. Por quê? Porque na grande maioria das vezes só vive a promessa do Senhor quem está alinhado com os seus, com a sua vontade. Então Deus, ele libera dizendo: todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Mas espera aí, como que isso vai se dar? Uma vez que o povo se volte para mim, uma vez que o povo se realinhe com a minha vontade. Então, uma vez que eles se arrependam, uma vez que eles deixem as suas práticas, uma vez que novamente eles se convertam, aí sim eu farei desse povo uma família bendita. Só que essa promessa aqui, nós entendemos e vimos também no domingo, que existem promessas específicas e pontuais para determinados personagens, e existem promessas que são válidas para nós até hoje. E essa aqui é uma das promessas que é válida tanto para mim quanto para você. Johnny, por quê? Porque a promessa não foi feita para Israel? Sim.
Sim, foi feita para Israel, mas você esqueceu que, segundo Gálatas 3,7, pela fé nós somos filhos de Abraão, sendo descendentes de Abraão, nós somos um povo pela fé israelita. Então a promessa que Deus fez para o povo de Israel, a promessa se mantém para mim e para vocês. Deus está dizendo: todos quantos olharem para mim e para vocês, reconhecerão que vocês são uma família bendita. É uma promessa. Uma vez que você esteja alinhado, uma vez que você esteja afastado de tudo aquilo que te corrompe, todos aqueles que estiverem ao redor, no âmbito familiar, no âmbito profissional, até mesmo dentro da igreja, quando olharem para você, vão te identificar como uma família bendita do Senhor. Aleluia! E nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos tomar posse dessa promessa. Uma promessa que está de pé para mim e para você. Mas o que é uma restituição? No domingo eu expliquei que era uma promessa. E hoje, acredito eu que seja válido também explicar o que é uma restituição. Porque talvez você esteja buscando por uma restituição que você não receba, porque na verdade você não perdeu nada. Você talvez esteja procurando uma restituição e você não esteja recebendo porque ninguém nunca te tirou nada. Então a restituição, ela está muito atrelada à perda. A restituição está muito atrelada àquilo que te foi usurpado, àquilo que te foi tirado, àquilo que te foi roubado. Porém, posteriormente, Deus em graça e misericórdia te devolve. Então, por exemplo, se eu, com o meu salário, um salário mínimo, amém? Digamos assim, eu recebo um salário mínimo, eu vou vir pedir restituição financeira de 4 mil reais, como? Se eu nunca ganhei 4 mil reais, eu posso pedir a Deus uma promoção, mas restituição não, porque na minha carteira nunca teve apontado lá 4 mil reais. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas estão vindo nas campanhas que tem sido uma bênção, restituição financeira, restituição da saúde, hoje restituição da família, restituição ministerial, só que muitas pessoas ainda não vivenciaram a perda nessas áreas. Como que eu vou buscar? É claro que as campanhas, elas independem se você está buscando para você ou para outra pessoa, amém? Que todos nós sejamos canais para buscar, ainda que eu não precise de uma cura física, mas eu vou buscar pelo meu pai, eu vou buscar pelo meu amigo, eu vou buscar pelo meu irmão, eu vou buscar pelo fulano, pelo meu plano. Mas entenda que toda restituição, ela se dá diante de uma perda. Agora, se eu nunca perdi um relacionamento, como que eu vou pedir uma restituição de um relacionamento? Aí eu peço uma restituição, Deus permite que problemas aconteçam, para que a restituição possa ser ativada na sua vida. É por isso que nós precisamos ter maturidade para entender aquilo que a gente pede. A palavra diz: pedis e não recebeis, porque pedis? Porque pedis? Tem muita gente que está pedindo restituição à toa e não está recebendo, porque não sabe exatamente o que é restituição. E hoje eu trouxe 2 exemplos de restituição. A primeira delas é a restituição pela graça. Quando a graça do Senhor, ela te alcança, assim como alcançou o nosso irmão Jó. Jó, como todos nós já sabemos, Jó perdeu tudo, né? Jó, ele perdeu a sua vida financeira, Jó, ele perdeu a sua saúde, Jó, ele perdeu a sua família, Jó, ele perdeu até mesmo o contato espiritual com Deus. E isso a gente vê de maneira muito clara lá no livro de Jó, mesmo capítulo 1, é claro, no versículo 2 e 3, quando a palavra diz assim: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o rebanho dele era de 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas, grande número de servos, e era aquele homem maior do que todos os filhos do Oriente. Perdão, me desculpe, é versículo 13, tá bom? Certo dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro
a Jó e disse-lhe: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e se lançaram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os servos mataram pela espada, só eu escapei a te dizer. Aqui a gente vê, talvez a primeira leitura você não entenda quando eu digo que a vida financeira e a vida espiritual de Jó foi comprometida. E por quê? Porque aqui o servo diz que estavam lavrando os bois e as jumentas. Quando a gente estuda, a gente entenda que o animal, o jumento, ele representa força, trabalho. Ou seja, se os sabeus estavam liquidando as jumentas, estava tirando a possibilidade de trabalho de Jó. Porque Jó era rico, mas ele não era rico simplesmente porque acordou rico. Ele batalhou para conquistar tudo aquilo. E quando o servo diz que os bois também foram levados, é porque o boi era a maior fonte de oferta que podia ser dada para Deus. E nós sabemos muito bem que Jó ele ofertava constantemente holocaustos ao Senhor com bois, não apenas pela vida dele, mas também pela vida de seus filhos. Então, quando os sebeus eles invadem e roubam os bois e roubam as jumentas, quando a gente estuda, a gente vê que isso daqui tem um porquê. Ou seja, o inimigo, ele de imediato ele tira a ligação de Jó com Deus. De imediato o inimigo tira a possibilidade de Jó se manter. É claro que aqui, hoje nós estamos falando da área da família, mas é só para vocês entenderem como funciona, né? Jó ele perdeu a vida financeira e espiritual, posteriormente a fraternal, que é quando então, mais à frente, um dos seus servos diz: olha, veio algumas tempestades, algumas bolas de fogo e caíram lá na casa dos seus filhos e todos morreram. Todos morreram. Como nós vimos aqui, Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Só que aí, lá no capítulo 42, vou pedir que você abra comigo, no capítulo 42, no versículo 12 e 13, diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14 mil ovelhas, porque até então antes ele só tinha 7 mil, 6 mil camelos, porque até então antes ele só tinha 3, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 juntas de 6 mil camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 de jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E aqui está um equívoco que muitas pessoas cometem. Quer dizer que Deus instituiu tudo em Jó em dobro. E aqui a gente está vendo que as finanças, as posses, de fato Deus instituiu tudo em dobro, mas a família não. Antes Jó tinha 10 filhos, Deus instituiu 10 filhos. E aqui a gente começa a entrar na restituição da família. E por quê? Porque Deus, Ele não ressuscitou os filhos de Jó. Deus deu novos filhos. Entenda que muitas das vezes a restituição vai vir para mim e para a sua vida, não necessariamente daquilo que você perdeu, mas vai vir algo novo. Aleluia! Não desmerecendo aqueles que passaram pela sua vida, porque a dor da perda dos primeiros filhos eu sei que Jó certamente sentiu por muitos e muitos anos. Mas quando Jó recebe novamente os 10 filhos, o número 10 aponta para a plenitude. É Deus falando: eu vou devolver a plenitude da sua família. Esse sentimento, a importância, a significativa que os seus filhos tinham, eu vou restituir na sua vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque se Deus não fizesse isso, é claro que Jó poderia ficar se lamuriando para aquele que ele perdeu a vida toda. Que eles perderam, que ele perdeu. E isso que acontece comigo e com você. Muitas das vezes, infelizmente, Deus permite uma separação
Só que a gente fica batendo martelo, a gente fica ali, sabe? Porque eu preciso, porque eu amo, ok, amar é válido, pelo amor de Deus, sejamos maduros para entender essa palavra. Eu não estou apoiando nenhuma separação. O que eu estou dizendo é que, se eu tenho um relacionamento com meu irmão João, o meu irmão João futuramente se separa de mim, o meu irmão João começa a ter uma outra vida, eu tenho que seguir a minha. Da mesma forma que Deus restituiu a dele, vai restituir a minha também. Só que muitas pessoas estão deixando de viver o novo por conta do velho. Muitas pessoas estão deixando de viver uma restituição da família porque eles estão apegadas ao passado. Eita, papai! Eu não estou dizendo para você abrir a mão simplesmente hoje vou chegar em casa e vou arrumar minha... Não estou dizendo isso. Prestem bem atenção. Eu peço muito a Deus que todos vocês sejam maduros para entender essa mensagem. É uma mensagem um tanto complexa, que se de repente você não estiver ligado, você vai sair daqui e vai falar, o pastor Rui falou, não, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Se Deus permitiu que os filhos de Jó fossem levados, Deus permitiu e Ele foi fiel e justo para restituir, a ponto de, com o passar do tempo, Jó, ainda que lembrasse dos filhos anteriores, mas não sentir mais aquela dor. Por quê? Porque Deus restituiu. Então que nessa noite, não estou acabando a palavra, você possa entender que se a vida foi para A e para B, que vá para você também. Chega de chorar, chega de ficar olhando, preso a fotografias, a passado, a declarações. Lute quando puder, lute mesmo, lute com todas as suas forças, mas quando de fato for dado um martelo, olha para frente, não olha mais para trás. Porque enquanto você olhar para trás, você não vai conseguir ver o que Deus tem na sua frente. Aleluia! Uma outra restituição, essa de Jó, foi pela graça. Uma outra restituição está lá em 2 Reis, capítulo 4, o qual o nosso pastor Miguel pregou no primeiro dia da campanha. E até então eu ficaria somente na Sunamita, mas depois disso Deus até que ampliou um pouco o leque e me fez passear no livro de Jó. Então tudo que eu tinha para falar sobre Jó, a nível de restituição da família, já foi dito. Mas vamos lá, capítulo 4 do livro de 2 Reis, no versículo 28. Versículo 28 diz assim: então disse ela Sunamita para Eliseu: porventura pedi eu por um filho? Não é verdade, meu senhor, que não te disse para não me iludir? Aqui nós vamos para um outro ponto da restituição. Aqui nós vamos para um outro ponto da restituição, quando ainda existe sim a esperança. Por quê? Como o pastor Miguel pregou, a Sunamita, ela tinha uma relação com o profeta Eliseu, a ponto de ter feito um cômodo para ele em sua casa. Posterior a isso, como uma forma de agradecimento, ele libera para ela uma promessa, uma profecia, de que no tempo determinado da vida, ela teria um bebê. E assim aconteceu. Ela teve um filho, o filho cresceu, o filho se desenvolveu, ela amamentou, ela correu com o filho pelo campo, ela ensinou o filho a andar, a correr, a falar, ela ensinou ela compartilhou a sua vida com o seu filho. Só que chega um momento que o seu filho morre. O seu filho morre e ela fica, como toda mãe, é claro, desesperada. Só que a primeiro momento, mesmo em meio ao desespero, ela pega o seu filho e coloca nos seus joelhos, e certamente, acredito eu, que ela não ficou ali olhando para o seu filho que estava passando muito mal, rindo ou brincando. Não, ela estava clamando. Até porque até então ela não acreditava no milagre na vida dela, mas quando ela se viu alvo do milagre, eu tenho plena certeza que a vida dela mudou, o relacionamento dela com Deus mudou.
ela passou a ser uma mulher, inclusive, de oração. Então, quando o servo vem trazendo o filho dela, que ainda está gritando, minha cabeça, ela pega o filho, coloca ele, senta ele nos seus joelhos, e eu creio que ela começa a orar, começa a clamar, assim como eu e como você. Quando nós temos o nosso relacionamento, seja fraternal, seja no meio familiar, seja no meio de amigos, que a palavra do Senhor diz que na alegria você tem um amigo, mas na angústia você encontra um irmão, então passa a ser algo íntimo seu. Quando você vê uma pessoa sofrendo, você pega aquela luta para você e você começa a orar, você começa a clamar, você começa a pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia, Senhor, olha para ele, olha para ela, Senhor, renova, restaura, ressuscita, não deixa morrer, segura nas mãos. Só que infelizmente chega um momento que morre. E aí a sunamita, que não tinha pedido filho nenhum, agora está com seu filho morto. A sunamita, que até então não tinha sonhos nenhum, mas uma vez que ela tenha gerado e tido filho, ela liberou todos aqueles sonhos acumulados e que outrora ela foi obrigada a guardar. Só que agora aqueles sonhos estavam mortos diante dela. Da mesma forma que talvez muitos de nós estejamos aqui, mas estejamos com alguém morto na nossa família. Pode ser o nosso companheiro, a nossa companheira, a nossa mãe, o nosso pai, um amigo. E quando eu digo morto, eu estou dizendo até mesmo morto espiritualmente. Qual integrante de ministério que não gostaria de ter uma vida ministerial plena? E quando eu digo uma vida ministerial plena, não é apenas sendo reconhecido pelos irmãos, é ter o seu companheiro e a sua companheira com ele, lado a lado. Faça chuva ou faça sol, seja de carro ou de ônibus, seja de Uber ou de bicicleta. Só que ao passar do tempo, você vê que o seu companheiro, a sua companheira, ou os seus amigos, particularmente eu tenho muitos amigos que morreram na fé. Infelizmente, eles me fazem muita falta. Muita falta. João é um amigo meu em comum. Nós temos diversos amigos em comum que infelizmente hoje não se encontram mais na presença de Deus. Alegam que têm a sua fé pautada na palavra, mas não vivem aquilo que afirmam. Então nós temos, infelizmente, amigos mortos. Só que a sunamita, ela tem uma atitude muito plausível, e é com essa atitude que eu e que você, nós precisamos aprender. A sunamita viu que ela não podia fazer mais nada, porque já estava morto, mas ela conhecia alguém que poderia fazer algo. Eliseu. Ela pega o menino, coloca no quarto e vai até o encontro de Eliseu. E nesse cenário é muito interessante, de acordo com o que você vai lendo, você vai ver que chega um momento que ela está bem próxima do profeta, e Geazi chega para perguntar, e o profeta diz: deixa ela, porque Deus não me revelou. Ou seja, a coisa é tão séria que até Deus ficou de fora. Então deixa ela chorar, deixa ela se lamuriar. Por quê? Porque ela veio a todo instante dizendo que vai tudo bem. Ela falou para o marido: vai tudo bem. Ela falou para Geazi que vai tudo bem. Às vezes você chega para mim e fala: pastor Joey, está tudo bem. Pastora Lúcia, pastora Bel, está tudo bem. Diácono Charles, está tudo bem, mas não está bem nada. Enquanto eu digo aqui na igreja está tudo bem, tem um morto em casa. Enquanto eu chego aqui na igreja e digo está tudo bem, tem uma pessoa, tem a minha mãe, tem o meu familiar, tem o meu amigo morto em casa. Só que mesmo estando morto, ela foi tomar uma atitude. E é isso que está faltando na minha e na sua vida. É tomar uma atitude para buscar de quem realmente pode mudar o cenário da sua vida. Se a sunamita, agora uma mulher de fé, ficasse em casa chorando pela morte do seu filho: eu orei, eu clamei, mas Deus não fez. Claro, porque muitas das vezes a sua oração vai poder fazer muito, mas ela não vai poder fazer tudo. Você precisa ter uma atitude. O presbítero Wagner pregou na semana passada sobre Jairo, e pregou também consecutivamente sobre a mulher do fluxo
A mulher do fluxo de sangue, ela ouve dizer que Jesus estava fazendo diversos milagres e que Jesus iria passar ali. Então ela ativa a fé dela e ela pensa: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Só que entenda que se ela manifestasse a fé dela em casa e ficasse em casa, nada adiantaria. É uma mulher de fé, uma mulher de fé. Mas o que adianta ser uma mulher de fé e não se aproximar daquele que de fato pode resolver os problemas? E foi isso que a Sunamita fez. A Sunamita deixou o morto em casa e foi ao encontro de Eliseu. E vocês já sabem da história. Quem esteve aqui na primeira semana viu que o pastor Miguel pregou brilhantemente bem sobre a vida da Sunamita. Se você tiver alguma dúvida, você pode voltar lá nas lives e assistir. Que posteriormente o profeta vem e trata com o menino, e o menino então é ressuscitado. Mas entenda que o menino não seria ressuscitado se a Sunamita tivesse ficado em casa. O menino jamais teria sido ressuscitado se a Sunamita tivesse chorado em casa e ficasse ali se lamuriando, chamando os parentes, os vizinhos, postando no Instagram, postando na internet. O menino não seria ressuscitado. Deus está falando para mim, Deus está falando para você. É muito difícil dizer que vai tudo bem, mas se torna um pouco mais fácil quando você diz vai tudo bem para aqueles que não podem fazer nada, mas quando você se joga aos pés daquele que pode fazer tudo bem. Aleluia! E é isso que Deus hoje está requerendo de nós. Entenda que haverão algumas restituições que serão motivadas pela graça de Deus, como aconteceu na vida de Jó. Jó não precisou fazer nada. As pessoas dizem: Deus mudou o cativeiro de Jó quando Jó orava por seus amigos. Ok, sim, isso é fato. Mas isso é apenas um ideal para que você possa entender que Jó, na verdade, teve o seu cativeiro mudado quando ele deixou de se importar com os próprios problemas para se importar com os problemas dos irmãos, para se envolver com os problemas dos irmãos. É como se Jó estivesse dizendo: já que a minha vida já está nas mãos de Deus, agora eu vou clamar por aqueles que também precisam. E é isso que Deus quer que você faça nessa noite. Deus quer que você abra a mão da sua dor para clamar por aqueles que também estão precisando, para que Deus possa olhar para você, para que Deus possa ver: poxa, em meio à dor, em meio a tanto desespero, ele agora reconhece que a situação dele, que a situação dela está nas minhas mãos e está buscando pelo próximo. Isso é fé. Isso é fé, é eu dizer: eu estou precisando de trabalho, mas Senhor, eu creio que está nas suas mãos. Toma minha irmã está com a porta dela também fechada, abre na vida dela. Sabe isso que já está fazendo? Já falando: a minha saúde está completamente debilitada, mas Senhor, toca na mente dos meus amigos, liberta eles, porque eu posso estar com a minha saúde debilitada, mas eu estou liberto. Agora eles que estão com a saúde sã, eles estão mais aprisionados do que eu, porque eles estão presos a leis, eles estão presos a costumes. Então entenda que através de Jó, Deus manifestou a restituição da família através da graça, e através da Sunamita, Deus restituiu a família da Sunamita através da sua colaboração. Afinal, 1 Coríntios 3:9, a palavra do Senhor diz: nós somos colaboradores de Deus. Não adianta deixar tudo nas mãos de Deus. Deus conta com você também, para qualquer tipo de restituição. Se você quer restituição financeira, Deus vai abrir a porta, mas vai lhe entregar currículo, vai falar com A e com B: meu irmão, você não conhece nenhum lugar que está dando oportunidade, não? Restituição da saúde, Deus também conta com a sua colaboração. Deus, ele deu inteligência, Deus, ele deu a expertise para os médicos criarem vacinas, criarem remédios. Tudo bem que talvez ainda exista uma ou outra que ainda não tenha cura, mas Deus já deu, está tudo aí. Tem que fazer um tratamento. Porque a minha pressão, porque a minha glicose, porque a diabetes, porque isso, porque aquilo. Tem os remédios. Deus vai curar, Deus vai controlar, Deus vai manter o controle. Mas cadê a sua colaboração? Deus vai restituir a sua família,
Mas como que vai restituir a sua família se você ainda está com o coração endurecido e não libera o perdão? Como que Deus vai restituir a sua família se você está com o coração endurecido e você não se humilha para pedir perdão? Porque eu entendo. Eu já estive dos dois lados e pior, podem acreditar, pior do que liberar o perdão, muitas das vezes é ter que pedir. Porque a gente reconhece que o erro foi nosso. Quando o erro é da outra pessoa, a gente sofre. A gente realmente, a gente sangra, mas a gente consegue perdoar. Mas quando a gente tem a plena concepção de que a culpa é nossa, ainda que A e que B parem de falar, mas na sua consciência, levado inclusive até pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele nos incomoda diante de alguns erros nossos. Então não é apenas a consciência. Eu preciso trazer isso também para o âmbito espiritual. Muitas das vezes você acha que é a consciência, mas é o Espírito Santo te incomodando. Sabe? Então, Deus, ele hoje está contando comigo e com você, para que nós possamos ser cooperadores de Deus na restituição da nossa família. Liga para aquele que você está há tanto tempo sem falar. Fala, olha, eu sei que você está bem aí para mim, mas eu estou te ligando para dizer que eu estou com saudade de você. Eu não quero saber quem está certo e quem está errado. Só quero te dizer isso, tá bom? Pronto. Ou então liga e fala, olha, está difícil de perdoar, mas fique em paz. Que no tempo determinado, no tempo da vida, que foi o que foi pregado no domingo, tudo vai se resolver. Existem famílias que estão se decompondo. Existem primos que não se falam, existem pais com filhos, existem mães com filhas, existe marido com esposa, existe todo o diabo, e não é só o diabo não, meus irmãos. A gente costuma colocar tudo na conta do diabo, porque eu retiro o que eu disse. Muitas das vezes, levado pela nossa imaturidade, a gente acaba causando e gerando os problemas. Então, da mesma forma que nós causamos, Deus está falando agora, resolve. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, não vou sair do seu lado. Você errou, eu vou te ajudar. Mas faça a sua parte. Reconheça o seu erro. Libere o perdão para que a restituição possa vir sobre a sua vida. Então, a maioria das ministrações que eu trago pela graça e pela misericórdia é para que realmente possa haver um entendimento. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Então, que vocês possam ter compreendido o cenário de Jó, o cenário da Sunamita, e de cada um deles vocês possam tirar algo positivo para direcionar a fé de vocês. Vocês vieram hoje aqui com um propósito, e que esse propósito seja alcançado, que é que todos nós saímos daqui com a restituição da nossa família. Em nome de Jesus. A igreja pode se colocar de pé.